Olá amigos, amigas, conhecidos e desconhecidos. Eu quero fazer aqui um vídeo que eu estou inspirado a fazer. Que é um vídeo assim que eu quero fazer sobre assim, a economia, né? Assim, da minha vida aqui, né, o que eu vivi na minha vida assim. É, tipo assim, da minha infância até a minha adolescência, até como meu primeiro emprego, né? Eu não tinha noção do que era dinheiro, né? Então eu não tinha muita noção de como é que era a economia e o que era o dinheiro, né? Eu era sustentado, né, então, pelos meus pais, né? Então eu sabia que nós era pobre, né? Nós era pobre, né? Que nós não tinha muito dinheiro, mas não, não assim, não tinha noção do que era o dinheiro, como que era a inflação naquela época, né? Foi bem minha infância foi nos anos 80, 70 e 80, né? Foi a minha infância. Então, aqui eu tenho uma carteira de trabalho que é só para vocês, olha a curiosidade aqui, ó. Isso era na época, era bem quando acabou o regime militar, bem naquela época das dietas já. Quando eu estava saindo, acabando, né, o regime militar. Então minha infância e adolescência foi inteira no regime militar. Então só para vocês terem até como é que era o meu salário, no primeiro emprego que eu peguei, em 85, vocês, a câmera vai poder ver aqui certinho aqui, ó. Onde é que tá aqui? Deixa eu ver se eu foco aqui. Se está ao contrário ou não. Mas se estiver ao contrário eu vou mostrar para vocês aqui, ó. É 366.432 cruzeiros. Eu ganhava isso. Pô, que salário alto, né? Esse era salário mínimo. Até ver, ó. Eu cheguei a ganhar 366.432 cruzeiros eu ganhava de salário. Primeiro salário. Aí tem aqui a alteração de salário, aqui, ó, em 86, né? Mesmo. Pô, tu vê como a gente tinha inflação naquela época. Então, um ano depois, praticamente, em 86, nem um ano, uns 6 meses depois, eu passei a ganhar. Foi o maior salário que eu tive na minha vida, ó. 793 mil. Tá aqui, ó. Vocês conseguem ver. A câmera vai dar pra ver se tá ao contrário, não, mas é. Falando aqui, ó. 793.861 cruzeiros eu ganhava. Chegou o meu salário nessa empresa aqui. Trabalhei um ano nessa empresa aqui também. Em um ano, quanto quase dobrou meu salário, né? Isso na verdade era o salário mínimo naquela época. Ver como a inflação era alta naquela época. Isso aí era o salário mínimo. Então já então, no próximo emprego, daí parece que aí já mudou o plano, que como tava tão desvalorizada a moeda por causa da inflação, que eu acho que eu cheguei a ganhar um milhão de cruzeiros por um mês. Isso aqui foi alteração, né? Eu acho que é o último salário, porque aí como entrou o Sarney, né? Ele criou aquela coisa de gatilho salarial, porque tava a inflação era muito alta, todo mês aumentava para essas coisas. Então ele tinha que todo mês haver um reajuste salarial de acordo com a inflação. Então eu chamava aquilo de gatilho salarial. Então todo mês o salário aumentava porque para acompanhar a inflação. Então aí eles cortaram os zeros, né, mudaram a moeda, né, de cruzeiros para cruzados. Foi de cruzeiros para cruzados, mudou o nome, né. Então aqui, deixa eu citar aqui no segundo emprego, mostra aqui, ó. Aqui eu estou no segundo emprego, que eu mudei de emprego depois de um ano, em 86 aqui, ó, em janeiro de 86. O salário aqui tava 804 cruzados, então. Vê como caiu, né? De 700 e poucos mil que estava ganhando antes, né? Passei para ganhar só 804 só. Na verdade é que aí cortaram os zeros, né? Os 3 zeros, né? Dos números e passou a ser cruzados, né? Chamava-se cruzados em 86. Em 804 cruzados. Então, pra você ter ideia aqui na alteração de salário aqui, ó. Aí já mesma empresa no caso aqui, né? Já no mês 11, né? Que eu entrei em janeiro, né? Aliás, entrei em junho nessa empresa aqui. Em janeiro, meu salário já estava 965 cruzados, né? Que tá aqui, ó. 965 cruzados. Se tiver contrário, me perdoe, né? Espero que se passe para vocês a imagem certa, né? Mas ali é 965 cruzados em novembro de 86. Aí já no mês seguinte, não, em janeiro de 87, já dois meses depois, né? Já passou para 1.300 já o salário. 1.300 cruzados naquela época. Aí
Ver como a inflação foi aumentando. Aí deixa eu ver aqui, aqui no terceiro emprego, como é que ficou aqui. Pra vocês terem uma ideia de como foi a mudança de dinheiro, foi aumentando tanto assim. Aí então, aqui tá da... Ah, aqui ó, cruzados, né? Então eu arrumei emprego na Souza Cruz depois, né? Aí eu passei a ganhar, aí mudou de... Tanto que aumentou de novo já o cruzado, não durou muito tempo. Que a inflação continuava alta todo mês, as coisas mudando, todo mês aumentando o preço de tudo, todo mês aumentando o salário mínimo. Aí chegou, então eu cheguei a ganhar, acho que 14 mil, né, que tá aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu cheguei a ganhar 14 mil, parece, aqui. 3 mil, pra vocês terem uma ideia aqui, ó. Deixa eu olhar aqui só um minutinho, vou achar aqui, ó. Então chegou, né, que chegou aqui, galera, que chegou, mudou de novo aqui, ó. Aí então no final de ver, em 86 eu entrei naquela empresa lá, né, ganhando 800 e poucos reais, né? Comecei naquela empresa depois, 3 anos depois, né? Ou melhor, 2 anos depois praticamente, eu passei a ganhar 55.823 cruzados. Então, eu comecei numa empresa ganhando 804 né, cruzados, né? Aqui, vou mostrar aqui, né? Que tá aqui. 804 cruzados eu ganhava quando eu entrei na empresa, né? 804 cruzados por mês. Depois de 2 anos, passei a ganhar 55.823 cruzados. Você vê quanto que aumentou meu salário, né? Em 2 anos, né? Na verdade, isso era o salário mínimo, gente. Ainda era o salário mínimo. Vê como era alta a inflação naquela época, como o dinheiro perdia valor naquela época, mês a mês. Aí então, depois desses 55.823 cruzados que eu ganhava, eu passei a ganhar depois, né? Aumentou o salário de novo. Eu ganhei, então, aí cortaram zero de novo, passei a ser os cruzados novos, né? Cruzados novos. Então, de 55.823 para você ganhar 75 só. 75 cruzados novos. Como caiu nessa. Assim era a vida naquela época, no começo de coisa, né? Então aí, depois de novo, essa questão do cruzado novo, né? Então mudou, já estava mudando, mudou a moeda pela segunda vez, né? Pela segunda vez. Aí passou de novo a ver, continuava a inflação alta, né, nos anos seguintes. Aí eu deixa eu mostrar aqui o meu próximo emprego aqui depois desse cruzado novo ali. Foi na Souza Cruz. Então aqui diz, ó, que eu ganhava, então aqui já botava por hora aqui o valor, né? Então aqui na Souza Cruz, ó, eu comecei ganhando 14 e 48 por hora. Então vocês veem só, né? Então eu estava ganhando ali naquela coisa que eu vi ali, 75 por mês, né? De cruzados novos por mês. Aqui na Comatel, aqui na... Quando eu estava trabalhando aqui, deixa eu ver onde que tá aqui de novo, vamos olhar aqui, onde que estava aqui. Ei, perdi aqui. Aqui, ó. Deixa só um minutinho para eu ver aqui. Perdoe aí pela demora aí. Mas esse aqui, ó, eu não vou editar vídeo nenhum, né? Eu só vou fazer assim, em improviso mesmo. Então onde é que tá? Que ganhava 53 mil por mês. Cadê aquela... Ui, ó. Deixa eu aqui só um pouquinho. Aqui. Deixa eu dar um pause que é melhor, né? Tá continuando aqui, né? O vídeo, né? Então, depois... Então aqui era quando mudou, né? De novo para cruzados novos, né? A moeda. Então passei a ganhar 75,32 centavos cruzados, né? Cruzados novos por mês eu ganhava. Isso foi em 89, né? Fevereiro de 89. Aí em fevereiro de 90,
um ano depois, eu mudei de emprego. Aí eu passei a ganhar 14,48 por hora. Tem vez diferença, não? Aqui era 53 por mês, 75 por mês. E você ganhar por hora. Como foi grande, né? Um aumento, né? Que nada, esse era salário mínimo ainda. Isso aqui é salário mínimo que em um ano depois o salário mínimo estava bem desvalorizado de novo, né? Então, mostrando aqui no salário aqui de novo, ó, 89, não, 90, né? Ó, tipo aqui assim, né? Então, em março de 89 já foi para 91. Todo mês quase aumentava em julho, né? Foi para, aliás, em maio, foi para 117, depois para 375. Depois aí, aqui então tá a sua cuja, 24 por mês, ele estava indo em fevereiro, 24 por hora, na verdade. Né? Então assim foi, ó. Aí, então, chegou aqui no mês de cadê aqui, ó? No mês no mês de fevereiro de 94. Aí o salário já tava, no caso aqui era por mês aí, 75 mil cruzados novos por mês eu tava recebendo. Né? O Cruzeiro, não, aí era Cruzeiro de novo, acho que é. Eu sei que a moeda mudou umas 3 ou 4 vezes. Mudou naquela época, lá, de 86 a 94. A moeda mudou 3 vezes, mudou o valor da moeda. Aqui tá a prova aqui. Aqui. Então quando eu comecei, entrei em 94, primeiro emprego que eu tive em 94, deixa eu ver se tem aqui. Aí em 93, 94 entrou o real, né? A moeda que tem hoje entrou em 94. E foi quando Fernando Henrique Cardoso assumiu a coisa. Então só para aqui, ó, 98 já era, pra vocês terem uma ideia aqui, ó, né? Cruzeiros reais. Uhum. Então é isso, depois de cruzados novos, foi para cruzeiros reais. Porque em 93 aqui, ó, 93 tinha aqui um emprego, comecei a ganhar, ó, 14 mil, eu ganhava 14 mil cruzeiros reais, que foi assim, era cruzeiro, mudou para cruzado, depois mudou de novo para cruzados novos, depois de cruzados novos mudou para cruzeiros reais. E aí depois, aí por fim chegou no real. Então agora eu vou contar aqui, estou mostrando a prova, né, como foi a variação aqui de salário, como era alta a inflação. Então eu cresci nessa, né, o primeiro emprego, né, primeiro que eu tive contato com o dinheiro, era assim, todo mês as coisas aumentavam. Era 17%, então quando chegou lá em 93, aquela, antes de entrar o plano real, eu lembro muito bem que aí o meu patrão começou a nos pagar, né? Pagava nosso salário baseado em dólar, né? Pagava em cruzeiro, lógico, pagava em cruzeiros reais, mas era baseado no dólar, né? Então a gente combinou, tantos dólares por mês eu ia receber. Então todo mês o salário aumentava porque era de acordo com o dólar. Então o dólar aumentava todo dia ia aumentando o preço do dólar, essas coisas. Então vou falar um pouquinho então agora assim falando nessa questão nas políticas, né? Então aconteceu assim, falando um pouquinho assim na questão assim do que eu enxergava do meu ponto de vista, como é que era essa coisa da que eu via assim na economia e da política. Então, quando eu comecei a trabalhar, então em 86, 85, 86, né? Então estava saindo, né? Estava entrando na campanha das diretas já. Nós não votava, não tinha o direito de voto para presidente, ninguém votava para presidente, quem elegia os presidentes eram os próprios militares, porque a gente vivia uma ditadura militar, então não existia democracia, né? Não existia essa coisa de votar para presidente, quem escolhia o presidente eram os militares, né? O próprio governo escolhia o seu presidente do país. Então, então com a campanha das diretas já, naquela época, naquele ano, então houve primeiras eleições para presidente. Então o primeiro presidente que ia ser eleito, que foi eleito na verdade pelos votos diretos do povo, foi Tancredo Neves, na época. Que antes dele assumir, ele foi eleito, né? Foi eleito com uma margem bem grande, com oposição. Que eu lembro que era Maluf, né, naquela época, né? Maluf era o oposto do Tancredo. Maluf também era do regime militar. E Tancredo Neves aí seria alguém civil, seria o primeiro presidente civil depois do golpe militar, né?
64. Então ele foi eleito e foi aquela comoção toda. E antes de ele assumir, né, o cargo de presidente, mataram ele. Né? Eu digo que mataram, mas disseram que ele sofreu lá de um problema lá de intestino lá. E nos contaram, né? A mídia nos contou, né? Eu falei isso, mas eu falei porque eu soube que houve uma conspiração e na verdade, né, ele não morreu de doença, não. Com certeza alguém deu jeitinho de eliminar o Tancredo Neves antes de ele assumir, né, o cargo de presidente. Aí o vice era o José Sarney. Então o José Sarney assumiu a presidência pela morte do Tancredo Neves. Então o Tancredo nem chegou a pegar a faixa presidencial. Né? O Tancredo Neves morreu antes de assumir o cargo de presidente. Então aí quem assumiu foi o vice-presidente, que era o José Sarney. Que inclusive na época eu não sabia, mas depois eu fiquei sabendo que o José Sarney também era militar. Então, o fim das dúvidas continuou ainda, né, entre aspas, o país no regime militar, comandado por um militar, ex-militar, né, que era o José Sarney. Aí, onde ele, no meu ponto de vista, no meu entendimento hoje, pelo que eu conheço de história, pelo que eu vi os professores falar nas salas de aula, o José Sarney, ele faliu o país. Ele botou o país à falência. Por isso que a inflação era tão alta, por isso que foi mudar tantas vezes a moeda de valor. Né? Acho que em 4 anos, né? Você vê ali. De 86, né, até 94, são 8 anos. Né? Em 8 anos, a moeda mudou 4 vezes, né? De cruzeiro para cruzado, de cruzado para cruzado novo, de cruzado novo para cruzeiro real e depois para o real. Então, em 4 vezes mudou a moeda, né? Foi tanto que desvalorizava a coisa. Então, com o José Sarney, né, ele botou, ou melhor dizendo, os militares, né? Os militares botaram o Brasil à falência. O Brasil faliu naquela época. A dívida externa era muito grande, era alta. A inflação daquele jeito todo dia, né? Como eu falei, mostrei aqui a prova, né? Na minha carteira de trabalho. E aí então houve umas eleições, eu acho que foi em 94, não, acho que foi nos anos 90, né? Foi uma eleição, não lembro o ano certinho, mas que aí então o Fernando Collor de Mello, né, se candidatou naquela época, né? Muitos devem conhecer o nome do Fernando Collor, né? Que foi o primeiro presidente a ganhar um impeachment, né? Mas também foi o presidente eleito, ganhou muitos votos das eleições, né, que ele foi eleito. E o presidente Fernando Collor, então pegou o país falido, né? Então, depois que foi logo depois do Sarney entrou o Collor, se não me engano, né? Que foi em 94. Porque o Sarney, acho que teve o Sarney até, acho que de 86 até 90, né? Acho que ele foi reeleito, se não me engano, parece. E aí depois veio o Fernando Collor, né? Que aí o Fernando Collor entrou. E o Fernando Collor foi, para mim, na minha opinião, o Fernando Collor foi um presidente que muito bom, que muitos falam mal dele, mas na época eu votei nele, naquela, e ele, porque o Lantec ganhou as eleições, né? A maioria do povo brasileiro confiou nele, que ele era conhecido por caçador de Marajá, né? Ele caçava políticos que viviam no bem bom lá sem fazer nada, ele caçava o mandato desses caras, então ficou famoso por isso, então a gente botou fé nele. E ele teve a coragem, Fernando Collor, para mim, ele que tirou o Brasil da falência. Foi ele que consertou o país, vamos dizer assim, né? Que botou o país nos rumos dos eixos, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele mexeu com o dinheiro dos grandão. Por quê? Porque o que ele fez naquela época? Então, todo mundo que tinha dinheiro no banco, o que aconteceu naquela época, antes do Collor ser eleito? Naquela época, nos anos 90, né? Aquela época lá. Tinha muitas pessoas, porque naquela época a poupança, né, os juros da poupança também acompanhavam a inflação. Então, a inflação era 20% no mês, os juros da poupança também era 20%. Então, quem tinha, vamos supor, 100 mil reais na poupança, acabava ganhando 20 mil reais de juros no banco. Então, muitas pessoas vendiam muita coisa, né, que tinha, assim, guardava muito dinheiro no banco e vendia muita propriedade para pôr dinheiro no banco para viver dos juros. Que os juros era bem alto que a poupança dava, né? Imagina. Então de mil reais você ganhava, digamos, 20 reais. Né? Então se você tivesse 10 mil, você estava ganhando 1.000 por mês só em juros. Né?
porque digamos, a inflação era acima de 10%, de 11, 15, 17, até 20%. Então você ganhava muito dinheiro na poupança, por causa que ela acompanhava a inflação, os juros, né? Não é como hoje. Então o que o Collor fez? Na época do Collor, né, ele bloqueou o dinheiro, todo mundo em todos os bancos, todo mundo tinha dinheiro no banco, ele bloqueou o dinheiro, não deixou ninguém mais tirar, que na época era R$50 que podia tirar, não sei se era 50 reais, 50 cruzados, era novo, né? Ou, não sei se era, vamos supor, seria o equivalente hoje a R$50, né? Digamos assim. Vamos supor, em valor, né, seria mais ou menos se fosse assim, R$1.000 hoje, né? Vamos supor se fosse hoje, né? Naquela época eu lembro que era 50 o valor. Se era 50 reais cruzados novos ou se era 50 cruzeiros, eu não lembro o que era naquela época. Acho que era. Então aí. Então quem tinha dinheiro do banco não podia tirar mais do que, né, como se fosse hoje, né? Mais do que R$1.000, vamos dizer assim, né? Seria o mínimo, máximo que podia ter retirado do banco. Então, todo mundo que tinha dinheiro, principalmente os mais ricos, poderosos, que já tinham muito dinheiro no banco, poupança, ganhavam muito dinheiro com poupança, com dinheiro investido no banco, não podiam sacar dinheiro mais. Aí, então quem era pobre, quem não tinha dinheiro, que nem eu, não tinha eu nunca consegui, desde quase a minha vida inteira, eu quase nunca consegui guardar dinheiro na poupança, no banco, guardar dinheiro no banco. Então naquela época eu não tinha dinheiro nenhum guardado no banco, então não dava, porque o salário era mínimo que eu ganhava, né, que era estafeta, né, office boy, coisa assim, emprego baixo, e a inflação era muito alta, o salário era muito baixo, muito defasado, então não tinha condições, mesmo sendo sustentado pelos pais naquela época, eu não tinha condições, eu não conseguia guardar nenhum dinheiro no banco. Então eu não senti nada com isso, eu não sofri nada, porque eu não tinha dinheiro nenhum no banco. Mas quem tinha muito dinheiro no banco sofreu muito porque não podia te retirar dinheiro. Mas o que ele fez? Por que ele fez isso, o Collor? Ele fez isso para pagar as dívidas do Brasil, para dar um jeito nisso. Então aí mudou a política, né? Do banco mudaram, né? Então dali para frente os juros não existiu mais esse negócio de juros altos. Inclusive acho que foi nesse mesma pacote, vamos dizer assim, que quero falar pacote, né? Esse mesmo atitude de trancar o dinheiro do banco, ele também mudou, já tinha mudado já a moeda, né? Cortou os 3 reais do dinheiro naquela época e mudou para outro nome, né? Acho que era Cruzados Novos, se não me engano, ou Cruzeiros Reais de novo. Para quê? Para poder pagar essas dívidas do país, né, que o nosso dinheiro que estava lá parado nos bancos, e o dinheiro não circulava mais, porque todo mundo guardava dinheiro no banco para viver dos juros. Até gente pobre, classe média, todo mundo fazia isso. Botava dinheiro no banco, guardava dinheiro no banco para viver dos juros, que os juros era alto, pagava alto os juros da poupança. Então o que fizeram? Ele trancou o dinheiro do banco, todo mundo. Então praticamente ele obrigou a todas as pessoas que ganhavam de dinheiro assim por mês, assim, tinham uma empresa, os patrões que tinham empresa, obrigou os investidores a usar o dinheiro, investir o dinheiro no mercado para criar trabalho, criar emprego. Então, ele forçou, né, a sociedade, forçou as pessoas a usar o dinheiro no mercado, botar o dinheiro no mercado de novo. Então, e aí de lá para cá, então os juros nunca mais foi o mesmo. Então é o que é hoje. Então é uma pouca da vergonha, porque você bota dinheiro na poupança hoje, nem 0,5%, nem 1% dá de juros na poupança, nem 0,5% dá da poupança, né? Então não vale a pena você guardar só dinheiro na poupança, porque os juros é tão baixo que não adianta você botar muito dinheiro lá. Ó, tu quer fazer um empréstimo, quando faz um empréstimo, tu tem que pagar 5, 6, 7 reais de juros, né? Então eu acho uma injustiça muito grande isso hoje, né? O grande mal foi esse, que os bancos fizeram isso, né? Que não sei se não foi obviamente não foi o Collor que fez isso, ele foi mandado a fazer isso, né? Mas ele teve a coragem de fazer isso. O que aconteceu então, como mexeu com os grandão, aí criaram o impeachment. Então mexeu com os poderosos, que ninguém tem muito dinheiro, aí o que eles fizeram? Eles criaram o impeachment e derrubaram o Collor primeiro. Então aí, e a mídia, né, como quem manda na mídia são os que têm dinheiro, né, quem são os empresários, os mega empresários, os grandes empresários, quem tem muito dinheiro é que controla a mídia, né, controla, né, a mídia em geral. Então aí a mídia massacrou o Fernando Collor também, por causa dos grandão, dos grandes. Então até hoje a imagem do Collor não foi restaurada, né, por causa da mídia, né, que fizeram assim, negativa, que fizeram em cima do dele.
Então, para mim, ele foi um grande herói para o país. Mas, infelizmente, estragaram a imagem dele, a mídia, né? Os poderosos, os grandãos, o dinheirado, as multinacionais, enfim, quem tem muito dinheiro, que ganha dinheiro aqui nesse país, né? Os maiores ricaços desse país fizeram essa campanha negativa contra o Collor. Então, em 1994, então, aí entrou o Plano Real, né? Então, naquela época, em 94, 93, que eu meu emprego lá que eu trabalhava naquela empresa lá, então a inflação era todo dia. Todo dia a gente ia pro mercado e via lá as pessoas, maquininha, né? Maquininha mudando o preço das coisas. Todo dia o cara ia lá, remarcava o preço da mercadoria do mercado, era assim. Existia um pessoal que ficava só marcando preço novo nos preços das coisas. Tipo assim, vamos supor, o quilo de arroz, né? De manhã ele entrava na loja, era um preço, e à noite quando saía era outro preço. Todo dia era assim. O preço ia aumentando. E todo mundo estava se baseando no dólar. Então já o mercado em si, o Brasil todo, o Brasil inteiro, todo mundo, os comerciantes, até os patrão, tudo pagando, né, baseado no dólar e vendendo os produtos que tinham nas lojas baseados no dólar. Então conforme o dólar aumentava o preço das coisas, o preço dos produtos, né? Os produtos e também aumentavam o salário. Então, assim ficou. Então o Fernando Henrique chegou, né? Quando foi eleito, Fernando Henrique, então ele sabia, ele sacou que o Brasil já tinha transformado a sua economia igual ao dólar. O dinheiro já estava funcionando igual ao dólar. Então ele percebeu isso, né? Sacou isso, que o Brasil não estava mais assim falido, não estava mais. Estava crescendo, desenvolvendo e estava com o seu valor, assim, era cruzeiros reais na época, né? Mas era tudo que se vendia, tudo que se fazia era baseado no dólar. Então aí o que ele fez? Ele transformou o real, que o real, e o real seria um real era igual a $1 valia. Então um dólar passou a ser igual a R$ 1. Então todo mundo gastou. Então por isso até hoje o real ainda continua, né? Então, mas na época, para você ter uma ideia aqui, deixa eu ver se eu acho aqui de novo quanto eu ganhava em real, meu salário em real, que foi em 94, né? Aqui as alterações de salários de São Paulo de novo para dar um. Então aqui, gente, achei aqui, ó. Em 94, então, o último salário aqui em cruzeiros reais, né, que naquela época, né, que chamava cruzeiros reais, era 75 mil reais por mês. Aliás, perdão, eu ganhava 75 mil cruzeiros reais por mês, eu estava ganhando em 94, em fevereiro de 94. Então, e aí, em março de 94, aí entrou então o real, aqui tá até aqui, ó aí passei a ganhar 120 reais e 14 centavos. Aí, então até tinha o R, ela tinha U na frente, que é baseado no dólar, né? Pelo dólar URV, que era real, né? Então aí depois passou para mês em agosto, né, de 94, eu tive um aumento de salário, aí, ó, você ganhar R$ 130. Isso era o valor do salário mínimo naquela época. Então, em agosto de 94, o salário mínimo acho que era R$ 100, se eu não me engano. E eu ganhava 130, um pouquinho mais do salário mínimo. Então, para vocês terem uma ideia. Então, em 94, o salário era. Então, a moeda já era igual à moeda que está hoje, né, em real. E o salário mínimo era R$ 100. Então, hoje, quanto é que é o salário mínimo hoje? Acho que não chegou a R$ 1.000 ainda, né? Não sei se a gente já passou a R$ 1.000 o salário mínimo. Mas para você ver que então o dinheiro se manteve mais assim, como se diz, mais estável, né? Então aquela época R$ 1 era $1, era igual a R$ 1, então era igual ao dólar, estava o nosso dinheiro. E hoje, o que é o dólar? O dólar vai de R$ 5, né, parece, né? Então aí também os empresários, as pessoas que ganham muito dinheiro com dólar, o que eles fizeram? Eles também deram um jeito de desvalorizar a moeda para que eles ganhassem dinheiro, para que eles ganhem dinheiro. Os mega empresários, os que são os ricaços que dominam, que têm o domínio da economia, dos dinheiros na mão, a maior parte do dinheiro do mundo, né? Tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Então o que eles fizeram? Eles não gostaram também dessa coisa do real ser igual ao dólar. Então muita gente que ganhava dinheiro com dólar, tem que ganhar dinheiro para ganhar dinheiro com dólar, aí também passou a não ter mais ganhar mais dinheiro, porque o real era igual ao dólar.
Então, na verdade, nossa moeda, nosso país, ele tem uma economia forte, tem uma moeda forte. Só que, por causa dos poderosos, que os ricaços que têm interesses em ganhar dinheiro em cima do povo, então assim, o que eles fazem? Eles deram um jeito de desvalorizar o real para que o dólar continuasse mais alto, para que os próprios, né, americanos, né, os próprios Estados Unidos ganhem dinheiro com isso. Que os poderosos, né, os ricaços, lucrem com essa questão do dólar ser mais caro que o real. Então essa é a ideia, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então aí veio, né, depois do Fernando Henrique, né, veio o Lula, né, todo mundo sabe, né, Lula ganhou as eleições. Então Lula foi, na minha opinião, né, não estou aqui falando nenhuma campanha política, não estou fazendo campanha, não. Hoje em dia eu não tenho mais lado, para mim tanto faz, eu não interessa o lado que está lá no poder, se é esquerda ou se é direita, para mim não tem esse negócio. Eu sou o todo, eu penso no país inteiro, eu penso em um todo, eu sou de Cristo, sou de Deus, creio em Deus, eu creio no universo inteiro, no planeta inteiro, não só no nosso país, no mundo inteiro. Essa é a minha filosofia, é tudo. Tipo, eu não sou só minha mão esquerda ou minha mão direita, né? Direita, aliás, essa aqui é esquerda, essa aqui é direita. Não sou só um braço ou outro braço, eu sou os dois braços. Sou os dois, eu sou inteiro, eu sou o corpo inteiro, não sou o lado esquerdo ou o lado direito. Então não tem um lado, então não ficou lado. Mas sem dúvida nenhuma, na época, a experiência de vida que eu tenho de economia, desse mundo, desse país de economia que eu tenho, né? A minha experiência de vida aqui como pessoa comum e leiga no assunto de política e coisa e tal, a época do Lula foi a melhor época para o Brasil. Tanto é que em 2008 houve uma crise mundial no mundo inteiro. Todos os países sofreram com a crise mundial da economia e só o Brasil que estava forte, firme e forte. Não, também sofreu um impacto, mas foi tão grande quanto os outros países. Mas aí como aconteceu essa crise, então o que aconteceu na minha visão, na minha compreensão de leigo, assim, que é a minha opinião, que eu percebi quando depois dessa crise de 2008, como os Estados Unidos estava perdendo, estava falindo, né, estava caindo também, o economia deles lá, eles deram um jeito de estragar a política, a economia do Brasil para que eles crescessem, né, para que os outros países crescessem. Então, tipo assim, depois nas últimas eleições, as eleições de 2014, né, aqui a Dilma foi eleita, que ganhou de novo, né, a Dilma, né. Eu, naquela época, acompanhava, né, assim, eu gostava de acompanhar a Globo News, né, esses jornais, né, as notícias, né, então eu gostava de ver todo dia, né, acompanhar, assim, lá por dentro das notícias, né. Então naquela época, aí foi aí que eu passei nervoso, porque então, na Globo News eu mostrava, né, o discurso dos políticos ao vivo lá no Palácio Planalto, lá, né, na Câmara de Deputados, não sei das coisas lá. Então logo depois das eleições de 2014, que a Dilma ganhou, então o Aécio Neves era o posto. Ele no domingo, né, no domingo mesmo que foi dado o resultado das eleições, ele admitiu a derrota, aceitou, reconheceu a vitória da Dilma. E na segunda-feira, então ele fez um discurso ao vivo, lá no Planalto, lá no Câmara de Deputados, se não me engano. E eu vi ele falando esse discurso ao vivo. E no discurso que ele deu, um discurso de meia hora, mais ou menos assim. Então, em resumo, né? Vou falar o que eu entendi com as minhas palavras, né? Lógico que não falou exatamente essas palavras, mas ele falou assim. Ele disse assim, ele declarou guerra contra o governo, que era da Dilma, né? Que estava no governo. Declarou guerra, disse que ia fazer de tudo para derrubar o governo da Dilma, né? O governo, nem que ele fundesse com o povo brasileiro. Foi isso que ele falou. Não falou assim com essas palavras, mas foi que ele disse, no discurso dele foi isso que ele quis dizer. Queria fazer de tudo, nem que ele estragasse a vida dos povos brasileiros, né, que ele estragasse a economia do Brasil, para pôr a culpa no governo que estava lá, para tirar o governo de lá. E foi o que ele fez, o que fizeram, a oposição, né? Ele se colheu com a oposição e foi o que fizeram. Aí criaram o impeachment, fizeram de tudo para estragar o governo da Dilma, para a Dilma não poder desenvolver o seu governo, para o Brasil não ir para frente. Criaram a Lava Jato depois,
da Lava Jato para derrubar a Petrobras, que a Petrobras estava bombando. Aqui na região que eu moro tinha muito emprego, tá? Vários estaleiros, estava tudo funcionando, porque a Petrobras estava crescendo, estava tendo lucro, estava muito forte a Petrobras. Mas os americanos não gostaram, né? Os americanos não gostaram, né? Porque a Petrobras estava bom. Aí eles não queriam mais o PT lá no governo, eles queriam derrubar o governo, então eles quebraram a Petrobras para que os americanos, a empresa petróleo americana crescesse de novo, para eles ganhassem dinheiro com isso, e para derrubar o PT do governo. Então eles quebraram o país, eles quebraram a economia do país e botaram tudo culpa no governo. E quem fez isso foi a oposição. E depois conseguiram convencer o povo, fazer o povo acreditar que eles que estragaram o país. E aí o povo ignorante foi atrás da mídia, atrás da papo desses caras, e aí voltaram nesses caras. Então eles estão agora, digamos, da direita, né, tá no poder, porque botaram a culpa no. Foi isso que fizeram. Esse é o meu ponto de vista. Então, não estou aqui defendendo ou apoiando. Aí depois que aconteceu isso aí, eu peguei nojo de política. Então eu não quis mais saber de que lado, porque não importa quem esteja lá no governo. A oposição não apoia, não quer nem saber se o que tem lá tá no governo, tá no poder, é bom ou não é, se está fazendo coisa boa ou não. Se está fazendo coisa boa, o povo está gostando, eles fazem tudo para estragar, para o povo não gostar, para tirar de lá. Então eles não estão nem aí para o povo. Tanto um lado quanto o outro. Eles só pensando neles mesmos. Eles não estão preocupados com o povo. Então, eles fazem para estragar a nossa vida, a vida do povo, a economia do país. Para derrubar quem está lá no poder, eles fazem. Foi o que fizeram. Estava indo bem, o país estava indo legal. Como eles não queriam, como o povo estava né, quando a coisa está boa, a gente não gosta de mudar, a gente não quer mudar quando a coisa está boa, né? Então a gente vota, né, no posto quando tá ruim a coisa, né? Então, mas como estava indo bem, então o povo queria continuar indo bem com aquele governo, aí a oposição fez de tudo para estragar o país, para fuder com todo mundo, para poder botar a culpa neles. Não, eles são ruins, tudo eles que fizeram, eles roubaram, não sei o que, um monte de mentira, e o povo caiu. Que nem fizeram com o Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Que eu vou dizer. Então esse é o meu ponto de vista. Então eu quis mostrar isso para vocês, contar um pouco dessa minha história. Do meu ponto de vista, assim, do ponto de vista leigo, né? Se você estiver vendo até agora esse vídeo aí, você entendeu o meu ponto de vista. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Que, infelizmente, lá, essa coisa de esquerda e de direita, eles inventaram isso para eles ficarem disputando o poder lá. E só os poderosos ganhar dinheiro. E pode crer que quem está por trás também não é só os políticos que estão lá. Não importa quem seja o nome de quem está lá. Mas quem manda no país, quem manda na economia do país, ou até mesmo mundial, são os grandes, os megas empresários, os poderosos, os ricaços, aqueles que têm só 5% aliás, é 5% da população mundial que tem 95%, 99% das riquezas do mundo. Então esses caras controlam o mundo, esses caras controlam todos os países. Então eles manipulam as mídias, né, para convencer o povo de votar naqueles que eles querem lá. Então, infelizmente é isso. Então eu espero que vocês assim compreendam que a gente tem que parar com esse negócio de esquerda, de direita, de esquerda. Não tem isso. Não temos que pensar em lado. Para começar, o militar, para mim, os militares venderam o Brasil. Vocês ouviram a história do Brasil na época dos militares, quando houve o golpe militar, né, em 64? Ele foi financiado pelos Estados Unidos da América. Os americanos, né, os Estados Unidos da América, e financiou o golpe militar aqui no Brasil. Então, praticamente o Brasil ele é uma colônia dos Estados Unidos. E o regime militar
digamos assim, quando o Brasil, ele não é um país independente por causa do regime militar, por causa dos militares. E foi eles que valiram o país, os militares. Então, na minha opinião, nenhum militar, nenhum ex-militar poderia ser político. Não deveria ser. Então, o militar, existe, não estou dizendo que o exército, o serviço militar não é importante, é importante para manter a defesa do país, para manter a ordem, né? A ordem de progresso, como está na bandeira, né? Manter a ordem, os militares são bons, é importante ter a lei, né? O exército para defender o país também. Mas essa é a função dos militares, manter a ordem, manter a paz, né? Se defender o país, e não mandar na economia, estar na política. Deveria ser proibido um ex-militar ser político. Então, vocês tirem essa ilusão de que o regime militar, que o militar é bom para o país. Não é. Não foi. Eu nasci nesse regime militar. Eu tive uma infância pobre. Eu tive quando você pode ver meu primeiro emprego ali, imagina, dos 15 anos aos meus 20 anos, né, 21 não, dos 15 anos aos 23 anos de idade, eu vi 4 moedas diferentes nesse país. 4 vezes mudou. Vamos dizer assim, se fosse, vou pensar bem, né, foi 4 vezes. Então a primeira vez, já estava ganhando 1 milhão, e ganhava 1 milhão por mês, né? Aí cortaram 0 e passou a ser 1.000. Aí depois foi para de novo mais 3 0. Então se fosse fazer a conta, ó, uma vez, 3 0, aí então dá 1 milhão. Daria 1 milhão, né? Aí bilhão, trilhão, paquilhão. Então, vamos supor assim, então vamos supor, uma coisa que custa R$1 hoje, né? Seria, vamos supor, se fosse aquele mesmo dinheiro que tinha na época, custaria hoje 1 quaquilhão de reais. Naquela época era cruzeiro, né? Cruzeiro seria, quando eu comecei a trabalhar era cruzeiro. Então, né, vamos supor assim, uma bala que custa R$1 hoje, né? Então, naquela época, então, para tu ter uma ideia, se fosse em cruzeiro, seria 1 quaquilhão de cruzeiro, seria uma bala. O quanto que desvalorizou a moeda, o dinheiro nesse país, na minha vida inteira. E a maior parte dessa culpa é dos militares que estavam no poder, que fizeram o golpe militar, financiados pelos americanos. Então essa é o que eu vejo como verdade, o que eu cresci, o que eu acompanhei assim, na minha inteligência, pelo que eu ouvi na história do país, pelo que eu ouvi de opinião de políticos, de opinião de historiadores, que eu fui na escola, né, na aula que eu estudei, do que eu soube, né, também, enfim, na mídia, que eu vi mesmo de cara, como falei para vocês, eu vi ao vivo, eu escutei o discurso do cara dizendo que ia ferrar com o Brasil para tirar o governo, queria botar a culpa no governo, ia ferrar o Brasil para botar a culpa no governo para tirar o governo de lá. A oposição fez isso. A oposição fez isso. Ela destruiu a vida, destruiu a economia do Brasil, destruiu a vida dos trabalhadores, criou desemprego, estragou a vida do brasileiro para botar a culpa no governo, para tirar o governo de lá. E a grande maioria, né, uma grande quantidade de gente não percebeu isso, não viu isso. E caíram no conto deles, né? E tá aí o que tá hoje. Essa coisa aí. Então, obrigado por ouvir, já falei demais, né? 44 minutos, se alguém ouviu. Se quem gostou, se quem achou legal o que eu fiz aqui, quiser fazer, compartilhar ideias, quiser passar, partes desse meu vídeo aqui para mim, quiser copiar, compartilhar, quiser, fique à vontade, obrigado por ouvir.